Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero falar sobre o Davi. Em 2 Samuel, no capítulo 12, nós encontramos um pouquinho desse momento difícil pelo qual Davi passou. Ele jejuou pelo filho do adultério, mas depois se aliviou quando soube da sua morte. As pessoas estranharam. Ele jejuou com muita angústia quando o filho, bebê recém-nascido, estava doente. Mas quando soube que ele estava morto, ele voltou. A vida normal, se lavou, comeu e parou de chorar, e as pessoas não entenderam isto. Mas ele foi dizer, olha, tudo que eu faço é com objetivo. Eu jejuava e orava pensando que Deus poderia salvar a vida do bebê, que não tem culpa do meu pecado e da Batseba. Mas uma vez que Deus o levou, ele está muito melhor com o Senhor. Então eu vou continuar a vida dependendo da graça do Senhor. Davi tem na Bíblia muitas reações assim diferentes. E ele, então, depois que a criança morreu, ele não ficou fazendo luto, chorando, para as pessoas verem chorando. Eu já passei por situações assim, onde Deus já tinha revelado que ia acontecer quando o Senhor fez as coisas acontecerem. Então eu já estava mais consolado com a palavra de Deus. Aí eu fui até julgado por não estar chorando demais naquele momento difícil, mas eu estava em comunhão com o Senhor, e quando aconteceu, o Senhor a Deus, o Senhor a levou, bendito seja o nome do Senhor, e a vida continua debaixo da graça de Deus. É assim que também eu vejo. O Davi se deu a liberdade de pecar muito, mas ele não tinha isso como pecado. Era um direito como rei de ter quantas mulheres ele quisesse. O próprio Deus não condenou. Interessante, hein? Deus não condenou Davi pelo fato de ter muitas mulheres. E ainda falou com ele, se você quisesse mais, eu daria mais mulheres. O problema é que você quis exatamente a que era do seu irmão. Então você pecou contra o seu irmão, adulterou contra ele, depois mandou matá-lo. Esse foi o erro grave de Davi, não em querer ter muitas mulheres. Interessante do ponto de vista de Deus, na antiga aliança. Hoje, nem pensar nisto. Mas na antiga aliança, como rei, ele teria direito a ter mais de uma mulher. E o Senhor disse que se ele quisesse e pedisse, Deus daria mais mulheres ainda. É bom a gente lembrar que naquela época da antiga aliança, mulheres estavam sobrando, sempre sobrando. Homens morriam nas guerras, homens morriam no trabalho pesado, mas mulheres aos montes ficavam viúvas, mulheres ficavam sem ter com quem casar, e não havia proteção governamental. As mulheres não tinham pensão, qualquer salário, qualquer ajuda. As mulheres que não se casavam estavam sujeitas a passar fome realmente. Isso fazia com que praticamente em todos os países e culturas fosse permitido para quem tivesse recursos ter mais de uma mulher, desde que cuidasse, Deus estabelece isso, cuidasse bem de todas elas e não fizesse acepção, restrição, e pudesse cuidar bem de cada uma delas, desde que isso fosse possível. O objetivo do casamento era muito a procriação, e então Deus admitia
que um rei, uma pessoa que tivesse recursos, pudesse ter mais de uma mulher. Novamente eu lembro, na Nova Aliança, no Novo Testamento, nem pensar em qualquer coisa parecida com isto. Bom, o Davi se deu a esse luxo e a Bíblia mostra que não foi um bom caminho. Ele não amou nenhuma esposa. É interessante isto. No Novo Testamento, os maridos devem amar suas esposas. Mas Davi, não há nenhuma menção na Bíblia a que ele tenha amado qualquer esposa. Interessante isso. E ele tinha as várias mulheres, Deus não o condenou por isso, embora não fosse uma boa coisa, isso trouxe problemas sérios, ter várias mulheres, muitos filhos, várias famílias, as famílias brigavam entre si, foi realmente ruim, mas ele ainda achou de adulterar com mais uma nova, e isso foi grave aos olhos de Deus, porque Davi inicialmente quis esconder o pecado e Deus fez com que aquele pecado ficasse divulgado por todo o país. Enquanto calei os meus pecados, Davi escreve no Salmo 32, envelheceram meus ossos e eu ia definhando, porque tentei esconder os pecados. E a regra mais ou menos funciona da seguinte maneira: meu irmão, você peca, tem uma tolerância de Deus, uma paciência de Deus para você se consertar, confessar publicamente seu pecado, manifestar arrependimento, nojo do pecado. Não é sempre que as pessoas agem assim. Muitas e muitas tentam esconder o seu pecado, fugir, saem de uma igreja para outra para que o pecado não seja conhecido. Isso Deus não aceita. E a pessoa continua. Em algum momento Deus faz aquilo vir à tona e todos ficam sabendo e a pessoa passa muita vergonha, porque ela não confessou arrependida, mas ela foi denunciada e o pecado dela veio à tona e foi uma vergonha para o evangelho, escandalizou muita gente. A pessoa vai dar conta de todos que ela escandalizou com o pecado dela, ela vai dar conta disso diante de Deus, daqueles que foram escandalizados por causa do seu pecado. Davi é um exemplo disso. Ele criou um escândalo, todos no país ficaram sabendo, a família dele ficou envergonhada e o ambiente piorou na família. Dali por diante, Davi nunca mais teve paz na família dele, na casa dele, digamos assim, como a Bíblia menciona, por causa de querer esconder aquele pecado. Deus diz: você quis esconder, mas eu vou divulgar para todos ficarem sabendo. E foi o que aconteceu, para muita vergonha. Porém, depois de tudo aquilo, Davi se humilhou, aí sim, ele se quebrantou diante de Deus, compôs o Salmo 51 e abriu o coração, se derramou diante de Deus, ainda com o filho em vida, ele se humilhou para que todos soubessem que ele estava arrependido daquilo, mas, por fim, ele manifesta no Salmo 51 o perdão de Deus, o alívio, no Salmo 32 também. Ele manifesta o alívio que ele recebeu pelo perdão do pecado. O perdão sempre virá quando houver arrependimento e confissão. Não adianta querer esconder o pecado. E quando você pecar, abra o coração, confesse logo a quem de direito, para ficar livre da condenação do pecado. Não corra o risco de dormir uma noite em pecado, porque Jesus pode voltar aquela noite, ou você morrer, ele te levar, e vai ser muito ruim você partir com a vida em pecado. Vai ser triste para ti o amanhã. Deus quer que você tenha isso no coração, não durma nem uma noite sequer em pecado, sem se consertar. Abre o coração, aprenda com Davi e
É preciso passar pela vergonha da confissão para ter o perdão e poder viver uma vida feliz dali por diante. Diz o texto ainda no capítulo 12 de 2 Samuel, que depois disso, Davi veio a Batseba para consolar a Batseba. Consolou, se deitou com ela, teve um outro filho que foi o Salomão, que Deus abençoou grandemente. Agora, o erro passado já tinha acontecido e Deus já tinha feito Davi passar a vergonha. Agora era vida nova. Depois do perdão, é vida nova. Davi foi muito feliz com a Batseba, teve aquele filho que foi chamado de Salomão, entregue ao profeta Natã para cuidar e discipular. O Natã deu outro nome, Gedidias, o amado de Deus, e assim veio o Salomão. A graça triunfando sobre a vergonha do pecado. Se não houvesse a confissão, o arrependimento, a vergonha do arrependimento, não haveria a felicidade do perdão. Aprenda a viver pela graça de Deus. Não ame o seu passado, o pecado passado, não queira esconder nada. Abra o coração, acerte tudo para você poder viver feliz daqui por diante, Deus poder usar você, porque se você quiser esconder o pecado, Deus não vai poder usar você. Pense nisto e veja como é importante você estar com a vida limpa, totalmente limpa, diante de Deus, preparado para partir, para subir a hora em que Deus chamar.